tempo de 20 minutos. Meia hora, não era meia hora? É que você chegou atrasado, então, entendeu? Não, 30 minutos, contando que eu te aviso com 5 minutos. Tá, deixa eu... Bom, boa tarde a todos. Eu vou tentar elucidar hoje aqui, fazer uma interpretação hoje aqui do ensaio intitulado O Novo Tempo do Mundo, que dá título à obra do Paulo Arantes, a última obra dele publicada em 2014. Esse é um ensaio que ele vai fazer todo um recorte das filosofias da história para tentar fazer uma análise de conjuntura, tentar explicar o que é esse novo tempo do mundo que surge a partir dessa relação, principalmente de um sistema capitalista que está, nas palavras dele, acabando. Está se aproximando um fim desse mundo que se configurou a partir desse sistema capitalista, dessa economia mundo capitalista. E quem é Paulo Arantes? Professor Paulo Eduardo Arantes, ele é professor aposentado da USP, né? Ele fez a carreira inteira dele na Universidade de São Paulo como professor de filosofia. Fez o doutorado dele na França, intitulado Hegel e a Ordem do Tempo. É um ensaio publicado na França em 69. Teve uma repercussão a obra, só foi traduzida no Brasil no começo da década de 90 pelo professor Bento Prado Júnior. E assim, a influência do Paulo Arantes, principalmente junto com a Odília Arantes, que é a esposa dele, é uma discussão muito grande para quem estuda Marx no Brasil, e para quem estuda Lukács no Brasil, e quem estuda todo esse movimento da teoria crítica no Brasil. Não tem como falar de Marx no Brasil sem abordar Paulo Arantes. Principalmente porque ele não fala de um marxismo do que se passou a se chamar um marxismo ortodoxo, né? Que é a escola marxista que se funda a partir da União Soviética. Ele dá uma voz muito grande por uma outra configuração do que é esse marxismo. Hoje o professor Paulo Arantes, ele é do conselho editorial da Boitempo. Ele é o curador da coleção Estado de Sítio da Boitempo. Boitempo, para quem não sabe, é uma editora hoje especializada em publicações de obras de esquerda, principalmente na tradução das obras do Marx, de algumas obras do Lukács, das obras da Rosa Luxemburgo. Alguns escritores, por exemplo, do movimento negro, como a Angela Davis, está tendo o lançamento da segunda obra dela, agora está para lançar esse ano. Lançou esse ano também o Dicionário Gramsciano, né? Enfim, Paulo Arantes é da curadoria da Boitempo e ele é do conselho editorial da revista Margem Esquerda. Então, quem é Paulo Arantes hoje no Brasil? É o principal teórico da esquerda, quando se fala em filosofia de esquerda. Essa obra, O Novo Tempo do Mundo, é uma obra que fala... Só lembrar que ele também é professor na Escola Florestan Fernandes, do MST. Sim, do MST. Importante, inclusive envolvido não só com os movimentos sociais, né, com o MST, com o MTST, mas também com a formação dos quadros políticos principalmente do PT e do PSOL. Hoje ele é afastado dos dois movimentos. Mas por exemplo, aliás, na palestra dele que teve aqui ano passado, surgiu um pouco de mágoa com relação um dos últimos orientandos dele, que foi o Fernando Haddad, ex-ministro da Cultura e ex-prefeito de São Paulo. Então, não é pouca coisa. Ele não é só um grande teórico, mas também um grande educador da classe política brasileira, dessa classe política de esquerda. O que eu vou tentar falar aqui hoje é mostrar... Não vou tentar dissecar o ensaio, não vou tentar mostrar todos os desdobramentos que ele tem, mas tentar mostrar como que as ocupações nas escolas públicas do ano passado, eles configuram um exemplo prático do que é esse novo tempo do mundo que se afigura. Essa nova relação de um velho que tenta se impor e se prolongar no tempo, e de um novo que pede passagem e tenta romper com a ordem social antiga. Para falar disso,
gostaria de chamar a atenção, primeiro, para uma imagem que aparece muito de relance no ensaio, que é umas passagens que ele reconta do Koselleck, que é um historiador americano-alemão, que ele faz um recorte, ele faz um estudo, enfim, a passagem da época medieval para a época moderna, e ele vai fazer um traçamento da Reforma Protestante com a Revolução Francesa. Ele vai fazer uma análise, e o Paulo Arantes vai embarcar nessa análise da época da Reforma Protestante, justamente em cima das teorias escatológicas do tempo. O que é uma escatologia? É justamente uma teoria de fim do mundo, uma teoria de fim do tempo. Na Bíblia, esse é o último livro da Bíblia, que é o Apocalipse. Lá na Reforma, o Koselleck vai falar, se estabelecia dois polos de enfrentamento, que era o Lutero e a Igreja Católica. Tanto um como o outro enxergavam no polo oposto a figura de um anticristo que atrasava o fim do tempo. Para entender o que é essa imagem e por que ela vai ser importante depois, a gente tem que entender um pouco da questão do Apocalipse, que é a divisão do falso profeta, da besta e do diabo. O falso profeta, em algumas leituras, se tornou o anticristo. Mas esse falso profeta que está lá no livro do Apocalipse, ele é o falso profeta que também está nas cartas do Paulo, são aqueles que impedem a chegada do Messias. O que é a chegada do Messias? É justamente esse tempo de redenção, onde o fim do mundo chega e o novo tempo o fim do mundo acontece e o novo tempo chega. Essa instauração de uma nova ordem social que inverte as relações de poder. O falso profeta é aquele que prolonga esse tempo dessa ordem antiga. E ele está a serviço da besta. Na linguagem comum que a gente tem hoje em dia, a gente tende a entender a besta como se fosse o diabo. Mas são duas coisas distintas ali no Apocalipse. A figura da besta é a figura que se denomina pela numeração 666, que dentro da linguagem da Kabbalah, numerologia judaica, ela que representa o nome do imperador romano na época, que era o Nero. Então a besta, ela é não alguém que vem de outro mundo, mas é a representação humana de um governo, representação humana, representação máxima de poder de um governo. Nesse caso, onde o João escreve no Apocalipse, é o imperador romano. Aqui a queda do diabo e a queda da besta e todo esse falso profeta no Apocalipse é a datação da queda do Império Romano. É uma profecia de queda do Império Romano, onde o imperador ele vai ser consumido junto com seus falsos profetas, que são aqueles que servem à besta. E quem seria nesse caso? O diabo. Seria a encarnação do mal, que seria o próprio Império Romano. Para a gente entender um pouco isso, na carta de São Paulo, e também na figura de Jesus Cristo, quando ele entra, por exemplo, no templo, ele, naquela famosa passagem que sempre é repetida, dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus, há uma separação de um poder secular e de um poder divino. A separação de uma comunidade que se preza a partir de uma organização secular, que seria o Império Romano, de uma comunidade que se cerca a partir de um poder divino, que seria uma comunidade judaica, ou o que o Paulo vai fundar depois, uma comunidade cristã. O próprio Paulo, nas cartas que ele escreve aos romanos, ele vai
ele vai criar um movimento dialético onde se cria, primeiro, obedeça ao Império Romano, pague seus impostos, obedeça às suas leis, e de uma outra maneira ele tem uma passagem que eu lembro até o versículo, que é Romanos 12:2, que é: não vos conformai com este mundo, mas transformai-vos pelo renascer do vosso intelecto. É justamente a separação de um obedecer de um não se conformar com esse Império Romano, mas não entrar na disputa com esse poder secular. Justamente por causa dessa teoria de um fim do mundo, de toda essa separação de uma teoria que surge a partir da separação de um poder secular com o poder divino. O que isso tudo quer dizer? Sem querer me estender muito sobre isso. Essa teoria de um falso profeta que prolonga o tempo da besta, essa besta que existe no mundo como o representante máximo de um império secular, esse diabo que é a encarnação do mal, que é esse próprio império secular, eu acho que a gente pode muito bem entender isso para a relação da Idade Média. Quando o Papa aponta para o Lutero e fala que ele é o anticristo, ele está falando: você é a representação desse tempo que está atrasando a chegada do Messias, você está atrasando o fim do mundo, está atrasando a redenção desse povo que está sendo oprimido. E quando Lutero olha para o Papa e fala que ele é o anticristo, é justamente essa outra configuração, que é a igreja que se configura como uma expressão desse atrasamento de mundo, esse prolongamento de uma ordem social vigente. Por que eu falei tudo isso? Essa questão da escatologia, ela não é trabalhada ao longo do ensaio, ela só está no começo do ensaio. Mas essa visão do falso profeta que que atrasa a chegada do Messias e, portanto, prolonga a permanência de uma certa ordem social, é o que algumas filosofias da história, na leitura do Paulo Arantes, vão chamar de um futuro projetado a partir de um presente. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Bom, a configuração ali há um tempo do mundo. O que é esse tempo do mundo? É como se cada organização social se dispusesse a partir de não só de sua inscrição histórica, sua inscrição geográfica no local, mas também de uma inscrição temporal. Cada organização social, cada comunidade, cada sociedade, ela se estabelece suas relações conforme o seu lugar também no tempo. Essa teoria de um tempo do mundo, na linguagem do próprio Paulo Arantes, seria para dividir comparações extratemporais, por exemplo, de uma Revolução Francesa no final do século XVIII, uma Revolução Indiana no final do século XIX. Vamos dizer, são tempos diferentes do mundo, então você não tem como traçar paralelos entre isso, porque você tem que tentar entender cada tempo do mundo conforme a sua configuração interna. A experiência na Índia é uma, a experiência na Revolução Francesa é outra, porque são tempos do mundo diferentes. Não são só locais geográficos e se estabelece um confronto que possa trazer um paralelo, tentando se abstrair essa localização geográfica. Você também tem que levar em conta que há toda uma configuração mundial de um tempo do mundo que é diferente da que se estabelece a partir da relação geográfica. Bom, o que configura esse tempo histórico? A partir da figura, a partir do século XVI, se começa em ascensão o que o Koselleck e o Paulo Arantes vão chamar de uma economia mundo. O que é essa economia mundo? Diferente de todas as outras épocas até então, você vai ter uma economia que vai ter um caráter supra-regional, uma economia que vai tentar organizar todo mundo e não vai ser só uma organização interna da sociedade, mas é uma economia que vai tentar dispor e controlar todo o aparato do próprio mundo. Então não vai ser uma economia europeia em contraponto com uma economia africana, em contraponto com uma economia asiática. Vai ser uma economia, um sistema capitalista, que tenta abarcar e subdividir toda o que seja a produção humana a partir de uma economia completamente centralizada, né, mas também universal.
Para entender um pouco esse conceito de uma economia mundo, a gente tem que entender também, e eu sei que vou passar por bastante coisa aqui, por que ela se forma. Aí eu vou entrar um pouco na minha pesquisa no Georg Lukács, que é um filósofo húngaro na virada do século XX, um filósofo marxista. Ele vai discorrer sobre a formação da razão moderna, da razão europeia. O que essa razão, quando ela nasce a partir da Idade Moderna, ela faz? Ela anda em concordância com o surgimento do capitalismo. E os dois eles vão tentar pautar uma sistematização da vida. O que é essa sistematização? É um sistema que tem a pretensão de ser universal e abarcar toda a expressão vital para dentro de si. Então é como se cada passo que a gente desse, cada assobio que um passarinho cantasse, já fosse previsto para dentro desse sistema que está previsto dentro de uma razão europeia, uma razão moderna. Toda experiência possível ela é abarcada para dentro desse sistema. Quando a gente fala numa economia mundo, a gente fala num sistema econômico que tem a pretensão de ser universal e abarcar toda expressão individual possível. Qual que é o problema disso? Ela não consegue abarcar para dentro de si toda a expressão individual possível. E aquilo que não é abarcado para dentro desse sistema é excluído. O Lukács vai fazer um paralelo, por exemplo, na questão do Holocausto, do massacre dos judeus, justamente nessa razão que não consegue lidar com o outro, com aquilo que está para fora. E o que está para fora é excluído, é exterminado, é massacrado. A gente pode traçar esse mesmo paralelo, por exemplo, no contato da população europeia, a partir do descobrimento, da época do descobrimento, com o massacre das populações indígenas, africanas e asiáticas. Você tem uma razão que não consegue compreender um outro modo de vida, portanto, esse modo de vida, se não é trazido para dentro desse sistema, ele deve ser exterminado, ele deve ser extinguido. Agora, não há uma diferença entre essa razão moderna e essa economia mundo. Elas andam em concomitância, elas andam em conjunto. O sistema econômico é uma expressão dessa razão, e a razão é uma expressão desse sistema econômico. A forma como a gente conhece o mundo é uma expressão da forma como a gente organiza economicamente a nossa sociedade. Que é justamente porque há essa exclusão e há esse afinamento, essa diminuição da realidade, que a razão também não consegue compreender. A razão também ela se põe dessa maneira de uma forma a excluir o que está para fora. Mas a noção de um tempo no mundo também envolve dois conceitos que o Paulo Arantes vai elencar, que é horizonte de expectativa e campo de experiência. Tentando trazer uma maneira não muito complexa, o que seria a diferença o que seria esse horizonte de expectativa? Seria a partir de uma instauração de uma nova ordem social, de uma nova configuração da vida. Seria como se abrisse todo um leque possível de experiências e de conhecimentos que essa ordem ela traz consigo, que esse novo tempo do mundo traz consigo. Na época do descobrimento, o fato de que existia um continente para além mar, justamente esse continente para além mar abre um horizonte de expectativas que se realiza. Qual que é a relação de um campo de experiência com esse horizonte de expectativas? É justamente no momento que esse horizonte de expectativas vai se afunilando e vai se fechando, que esse campo de experiência vai se firmando. E é quando o horizonte de expectativas chega a um fim e ele se fecha, é que você chega ao fim desse tempo histórico. Na expectativa de que se crie, de que surja uma ruptura e surja um novo horizonte de expectativas. Esse campo de experiência não vai ser a realização desse horizonte de expectativas. Ele vai ser justamente a experiência que reduz a possibilidade dessa expectativa.
É como se o descobrimento a cada continente, a cada ilha descoberta, a cada pedaço de terra descoberto, aquele pedaço de terra que poderia ser descoberto já não pode mais. Ele toma uma existência real, ao mesmo tempo que ele deixa de ter uma existência virtual, assim, como se fosse. E o fim do tempo, de um tempo do mundo, é justamente quando esse horizonte de expectativa se afunila tanto que um novo horizonte surge a partir da ruptura com o antigo. E é nesse momento dessa ruptura com o antigo que você se entra num momento de crise e revolução, que é justamente o instauramento de uma nova ordem, de um novo tempo do mundo. Acho que eu O que entra nessa relação desses horizontes de expectativas que já não se realizam? A partir da economia mundo, do sistema capitalista, a gente tem uma relação onde o futuro já não é mais a ruptura com o presente. O futuro é a projeção do presente desenvolvido. Ele passa a ser simples. A gente não tem um futuro onde o horizonte de expectativa já não se cria a partir de um rompimento com o horizonte que o precedeu. Mas esse novo horizonte de expectativas é simplesmente o desenvolvimento dessa ordem antiga, dessa ordem social antiga. É o prolongamento dessa ordem que já se esgotou. O futuro é simplesmente o prolongamento nesse espaço, esse atraso que se constitui no tempo de uma ordem que já se esgotou. O que se configura a partir disso? A partir do sistema econômico capitalista, enquanto uma economia mundo que tenta, para dentro de si, abarcar toda a experiência possível e tenta abarcar toda a relação possível com o mundo, ele também busca a manutenção de si próprio e o não esgotamento de si próprio. A partir desse desejo de manutenção dessa ordem vigente, a gente pode entrar numa discussão do que seja a compra de tempo, que é a compra do mesmo tempo. Paulo Arantes, na palestra ano passado aqui, na Federal, ele falou do Bolsa Família como compra de tempo. Mas não é compra de voto ou compra... Não, ele é injetar dinheiro na economia para que a economia não tome o rumo que ela vai tomar inevitavelmente, que é ruir e acabar. O que é essa compra de tempo? É você prolongar esse atraso. É você estender esse atraso numa progressão infinita. É você não realizar o fim desse tempo, você não instaurar uma nova ordem social, uma nova constituição, uma nova organização dessa vida. O futuro já não é mais uma ruptura com o presente. Ele é simplesmente uma continuação desse presente que já morreu. Quando a gente fala um novo tempo do mundo, é um novo tempo que grita para a passagem de um tempo que já passou. E esse tempo que já passou não tenta mais se esgotar, mas ele tenta se prolongar o máximo possível, que é a função do falso profeta, que é atrasar o tempo o máximo possível, é impedir a chegada do Messias, a chegada da redenção, que fora de uma tradição religiosa, a gente pode entender isso justamente como uma revolução, como uma mudança, justamente como uma ruptura e uma nova instauração de um novo tempo do mundo. O messianismo e essa redenção, dentro da filosofia, ela é marcada por alguns grandes filósofos. Um dos grandes é o Walter Benjamin, que é um filósofo da teoria crítica alemã, que morre em 1942. 42? 42. Ele morre fugindo do nazismo na Espanha. Ele se mata porque ele não consegue fugir.
Parte do que o Walter Benjamin fala é justamente esse tempo de uma redenção, de um novo tempo que busca se instaurar a partir da redenção do tempo que já foi. E essa redenção, para o Benjamin, ela tem um caráter, aí sim, messiânico, mas também um papel não um papel de vingança, mas um papel de resgatar historicamente a história daqueles que são oprimidos e daqueles que são esquecidos pelo tempo. Aqueles que são oprimidos pela ordem vigente. Acho que sem me estender muito mais sobre o que isso quer dizer, tentar... Por que eu quis falar sobre tudo isso a partir para chegar no ponto das ocupações? As ocupações marcam justamente esse tempo, esse confronto entre uma ordem que já se esgotou e uma nova ordem que quer se instaurar. Para entender isso, acho que primeiro a gente tem que entender, primeira coisa para a gente entender o que é a ocupação é entender o que é uma ação política. A gente tem o Spinozano aqui, que vai me bater um pouco, mas eu vou partir da definição da Hannah Arendt, onde a ação é justamente o criar algo novo. E a ação nunca é um ato individual, é sempre um ato em conjunto. E a ação ela não se desencadeia do nada. Ela tem suas motivações, ela tem algo que inicia ela. Mas esse algo que inicia ela é justamente esse estar em conjunto. E por mais que você tenha um fim individual, quando você inicia essa ação, a ação não é marcada pelo fim que ela realiza. Mas justamente você não pode quantificar ou mensurar a ação pelo que ela realiza. Mas ela é mensurada justamente porque ela realiza, enquanto realiza e por que realiza. É esse realizar mesmo que constitui a ação, e não o que ela alcança. A Hannah Arendt define a ação assim justamente para falar que a ação política não é algo que almeja um fim, mas é um fim em si mesmo enquanto acontece. Por que isso é importante? Por mais que a gente fale que as ocupações nas escolas públicas fossem com a finalidade de um embate à reforma do ensino médio, ela constitui uma ação política justamente no fato que você junta um certo coletivo, uma certa comunidade de pessoas, e a partir dessa comunidade de pessoas você tem uma ação política muito maior, que não se resume ao fim que iniciou o processo, mas se estende justamente na medida aquilo que realiza enquanto ocupação. É o movimento que importa, esse movimento de tomada para si da educação a partir do momento da ocupação. Por que eu falo isso? Porque essa ação, por mais que a gente não possa mensurar ela pelo fim que ela alcança, e sim pelo que ela realiza, o fato da ocupação ter iniciado para a manutenção de uma ordem social vigente, que é o ensino médio antigo, em contraponto à reforma do ensino médio, o que ela realiza de fato é instaurar uma nova configuração para a educação, uma nova relação com a educação e com o espaço escolar. Enquanto que a reforma do ensino médio, enquanto se propõe como mudança... Você vai me dar mais quanto tempo depois disso? Mais 5 minutos. Enquanto a reforma do ensino médio se propõe como mudança, na verdade ela é justamente esse prolongamento desse tempo que já passou. Ele é o prolongamento de um tempo escolar que já se esgotou. E a escola precisa tomar novos rumos, né? E ela precisa ter uma nova configuração e uma nova relação a partir da relação educando-educador. E isso não é possível a partir da reforma do ensino médio. Mas ela foi possível a partir das ocupações. Por que eu falo isso? O falso profeta, a besta acho que é muito claro que é o Temer, né? Mas... Quem que são os falsos profetas? Esses que querem prolongar esse tempo, por mais que falem dessa reforma enquanto mudança. São justamente as pessoas, os pais, os professores, mesmo os alunos, que queriam estudar, que não era esse o caso, mas justamente eles queriam prolongar esse presente que já acabou. Eles querem prolongar esse presente que já é passado. Eles não querem que o futuro chegue. E o futuro para eles
ou mesmo na Ponte para o Futuro do Temer, é sempre o prolongamento, o desenvolvimento desse presente que já foi, que já está acabando. Bom, eu não sei se ficou muito claro tudo que eu quis falar, mas por que falar das ocupações enquanto a configuração desse novo tempo do mundo? Porque justamente a partir das ocupações é que se pode falar de uma nova configuração ou de um instauramento de uma nova ordem social do mundo. Porque é a ruptura com aquilo que já foi. E é justamente porque ela rompe com aquilo que já foi, por mais que tenha se instaurado, que o movimento tenha iniciado por conta justamente de um enfrentamento a algo novo que queria se estabelecer, o que ela realiza é muito mais algo novo do que essa mudança proposta pela lei. Mais 5 agora? Não, foram 3 aqui. Foi outra coisa. Então é justamente esse movimento de ocupação, de resistência e da ação que se ocorre a partir da nova relação com a educação é que a gente consegue ter uma perspectiva de uma ruptura com a ordem vigente. E não a partir de uma reforma do ensino médio que busca não só tecnicizar o ensino médio, mas prolongar uma mesma ordem social que já acabou. Esse tempo do mundo, esse horizonte de expectativas que já se realizou, que agora só é esse prolongamento, esse atraso, essa compra de tempo para que se prolongue essa mesma ordem social. Acho que eu sei que eu pautei muita coisa e passei algumas coisas por cima, mas enfim, no geral era isso que eu queria falar.